Bom, então, bem-aventurados, vamos começar a reunião de hoje. É a última parte do assunto transição planetária, a evolução da Terra, que a gente vem conversando a respeito. Para quem não acompanhou, quem está chegando agora, a gente está falando dessa transição da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, tem acontecido várias coisas aqui na Terra que realmente é para a saída daqueles espíritos menos evoluídos e daqueles que não querem evoluir. Então, eles são tirados da Terra de alguma forma e levados para outros mundos compatíveis com a evolução deles no momento. Bom, teve o caso aí do tsunami, né, em 2011, depois teve outro, em 2004, na verdade, depois outro em 2011, foram dois tsunamis grandes que abalaram o mundo aí, a ponto de até alterar a rotação do planeta Terra. E o primeiro que teve foi ali na região da Índia, ali na Ásia, né, que era uma região de muita exploração sexual, tanto exploração infantil quanto de tráfico de mulheres, e uma região onde iam muitos estrangeiros, né, principalmente europeus e americanos, para se satisfazerem. Então, uma região bem complicada nesse sentido, então teve esse tremor aí para fazer realmente uma limpeza. E depois teve o de 2011, assim como outros abalos no planeta Terra que tem tido desde então, que realmente é por conta dessa transição que o planeta está passando, deixar de ser um mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo mais evoluído, um mundo de regeneração. O problema é que essas passagens abalam não só o planeta, mas nós encarnados, reencarnados. A última abalo que nós tivemos aí foi o da pandemia do Covid, e já teve algumas outras aí, não digo previstas, mas que a gente já ouviu falar rumores e todo mundo ficou meio com o pé atrás, e agora vai acontecer, não vai acontecer. Mas a realmente grande, a última grande que teve foi a pandemia, que foi pelo mesmo motivo, né? Alguns espíritos precisavam sair do planeta, ou alguns para outros mundos, né, para mundos inferiores, ou para planetas igual à Terra, de provas e expiações, que não se encaixam mais aqui, então foram para um mundo parecido, e outros espíritos desencarnaram porque eles precisam voltar para ajudar na evolução do nosso planeta. Então, teve esses dois casos aí que Divaldo narra muito bem. É, toda essa história que eu fiz um breve resumo aqui, nós já fizemos uma reunião específica sobre esse tema, e vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar, quem quiser pegar o assunto desde o comecinho, assiste primeiro, depois retorna para esse daqui que é a continuação. Bom, então, dando continuidade, nós estávamos falando sobre o livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, e eu trouxe alguns trechos que Manuel comenta, que são trechos muito interessantes no livro, em relação a essa transição aí do planeta. Então, um ponto interessante que ele fala, relembrando aí, gente, sobre a importância dos pensamentos, o nosso pensar, o que a gente pensa, como que a gente pensa. O pensamento é uma força muito poderosa, é que a gente não se deu conta ainda, mas a força do pensamento é uma força muito poderosa. Então, Manuel, ele se dirigiu até a região ali do tsunami em 2004, junto com um grupo de trabalhadores espirituais, para socorrer, para fazer o desligamento desses espíritos que estavam reencarnados e agora desencarnaram. Então, ele vai auxiliar no desligamento do espírito da matéria e socorrer esses espíritos. Então, ele conta que ele chegou num montante, né, de corpos ali empilhados, que somavam aí uns 1000 desencarnados. Gente, pra caramba, hein? É muita gente. Imagina uma pilha
de ser humano. Nossa, dá até agonia de pensar. Enquanto eles estavam lá fazendo esse desligamento, socorrendo esses espíritos que tinham acabado de desencarnar, aproximou um grupo de espíritos desencarnados naquele montante, naquela pilha de corpos, e esse grupo de espíritos, eles estavam acometidos pela zoantropia, que nesse caso específico, essa zoantropia, eles estavam na forma de lobos, então eles estavam babando e estavam com as presas assim, sedentas mesmo, para pegar aqueles espíritos que tinham acabado de desencarnar. E aí o grupo que o Manuel fazia parte, os socorristas, eles lançaram alguns raios contra esse grupo da zoantropia, mas foram raios para eles se protegerem enquanto eles estavam trabalhando. E foi explicado para o Manuel que aquilo eram raios magnéticos, que era só para afastar aquele grupo da zoantropia. O que acontece? Como esse grupo tinha perdido o amor já há muito tempo, o amor incomodava eles. Então, quando o grupo do Manuel lançou aqueles raios, lançou um amor sobre eles, eles ficaram incomodados e não atacavam. Tá? Era um grupo que causou, esse grupo de zoantropia, era um grupo de pessoas que, quando encarnadas na Terra, eles causaram horrores aqui. E eles foram muito indiferentes ao que eles estavam causando. Então, eles causavam o mal e não se abatiam com aquilo. Então, normalmente, quando existe essa falta de amor muito grande, o perispírito, ele se deforma. Só que, normalmente, ele se deforma individualmente. Como era um grupo de terroristas que causaram muito mal aqui no planeta, eles perderam esse amor e essa transformação, ela acabou sendo em grupo. Então, todos os envolvidos acabaram tendo seu perispírito deformado na forma de lobo, né? E como eles se manteram na forma de lobo, eles também manteram aquela necessidade da alimentação dos lobos. Então, por isso que, além de se parecer como um lobo, eles buscavam se alimentar também. Por isso que eles foram até aquela pilha de cadáveres para realmente se alimentar, para poder se manter. E aí, Manuel traz uma frase que eu vou ler, porque eu acho que nada melhor do que as palavras dele para relatar tamanha, tamanha importância, né? A mente é sempre geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Pensamento, gente, tem uma força gigantesca. Vocês veem que, nesse caso, Manuel traz o pensamento daqueles espíritos que se deformaram e chegou a ser uma deformidade em grupo. Isso porque eles tiveram um pensamento negativo e um pensamento positivo. Quais mudanças que não são capazes de gerar? Não um pensamento com amor, um pensamento com caridade. Então, vamos vigiar nossos pensamentos, vamos elevar os nossos pensamentos com coisas boas, para a gente atrair coisas boas e derramar coisas boas pelo nosso caminho também. Uma outra passagem, ele fala sobre o amor e sobre o perdão. Também falei sobre o perdão, fiz uma palestra específica sobre perdão. A gente está acostumado a ouvir falar sobre perdão de uma forma, mas a gente tem que ampliar um pouquinho mais essa explicação, ampliar um pouquinho mais a mente e o entendimento a respeito desse tema. Então, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem a palestra sobre perdão também, para clarear um pouco mais em relação a esse tema. Bom, então, numa outra passagem, Manuel relata, né, que alguns espíritos que se aproximaram do grupo onde o Manuel estava ali socorrendo, esse outro grupo
começou a acusar o grupo do Manuel que eles estavam invadindo o território deles. E aí, um dos líderes do grupo do Manuel falou que eles não estavam invadindo, porque aquele local não tinha dono. E eles estavam ali só para ajudar nessa passagem a resgatar os irmãos, né? E aí esse grupo de espíritos foi embora e voltou com o chefe. E esse chefe foi tirar satisfação com o grupo do Manuel porque estava invadindo o espaço deles. E o que irritou mais esse espírito e os demais é porque, olha só, gente, desde a época da colonização holandesa, através da Companhia das Índias, ou seja, lá atrás, que eles se rebelaram, porque eles não aceitavam que os estrangeiros chegaram na terra deles, dominaram tudo, e por mais que esses nativos eles passassem por várias reencarnações ali, toda vez que eles desencarnavam, eles se juntavam novamente para defender o país deles. E estrangeiro ali não era bem-vindo. Por isso que eles estavam atacando o grupo no qual o Manuel fazia parte. Então, mais uma vez, né, olhem a importância do perdão. Quantos séculos esse grupo de espíritos estão presos nessa vingança, estão presos nessa situação de odiar estrangeiros, né? Quantas coisas ruins que eles não fizeram durante todo esse tempo, só acumulando dívida para eles mesmos. Bom, aí o Ivon, que era o líder ali do grupo do Manuel, ele falou que estava ali para auxiliar, mas mesmo assim o chefe deu ordem de ataque contra o grupo do Manuel. E aí esse Von, ele já esperava que isso acontecesse. Então ele se concentrou e ele se transformou numa lâmpada de tamanho o brilho que ele se transformou. E esse brilho, essa luz toda paralisou todos os agressores e fez com que todas as armas de guerra que eles estavam segurando ficassem paralisadas. Então, paralisou flecha, lança, entre outras coisas, entre outras armas que eles tinham, né? E o Ivon falou com uma voz firme: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Ecoam-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Ouvi-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas necessita libertar-se. Essas palavras, ela atingiu tão em cheio esse grupo de espíritos, atingiu a consciência de cada um. E Manuel conta que ele viu cair vários raios de luzes penetrando esse grupo de espíritos. E a maioria caiu em pranto. E eles foram largando as armas e implorando socorro, implorando para que eles também fossem auxiliados. Gente, o amor transforma, transforma. E não é esse amor romântico de, tô morrendo de amor. Não, é o amor verdadeiro, é a caridade que Cristo nos deixou como exemplo. E assim, Ivon, o grupo do Manuel, eles eram estrangeiros naquela terra. Então, como que o Ivon falou e aqueles nativos conseguiram entender? Isso ele explica que foi por causa das ondas mentais. Ele não precisou usar palavra, ele não precisou verbalizar, porque só de usar as ondas mentais, pensamento, gente, ele fez pelo pensamento. E aí cada espírito entendeu, conseguiu entender na sua língua de origem, no seu idioma de origem. Então, a linguagem do universo é o pensamento. Mais uma vez, eu deixo aqui para todos refletirem o que nós estamos pensando no nosso dia a dia. Pensamento tem poder? Olha a importância da gente desejar o bem para o próximo, da gente orar pelo próximo. A oração nada mais é do que um ligamento, uma ligação entre pensamentos. Então, ao invés da gente ficar falando mal do outro, ao invés da gente ficar julgando,
vamos orar, vamos pedir, vamos elevar o nosso pensamento. Inclusive, o livro relata que muito do terrorismo internacional que acontece hoje, neste exato momento, muito desse terrorismo é da época das cruzadas. Gente, olha quantos séculos se passaram. Porque nas cruzadas, os ocidentais, eles faziam pilhagem, eles roubavam, eles cometiam crimes sob o comando de alguns reis que eram fanáticos na época. Perdão para quê, né, gente? Olha só, o que a falta de perdão faz? Faz os espíritos ficarem paralisados por séculos e séculos, numa questão de vingança que é só contração de dívida, só contrai dívida e uma hora vai ter que pagar. Então, isso nos leva a pensar também as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente vê uma pessoa tão boa, tão meiga, tão, né, passando por tanta dificuldade, tantas complicações, nós mesmos, né, a gente se acha tão bonzinho, tão sem defeito, e olha, por que eu estou passando por tantos problemas? Pois é, vai saber. Então, vamos tentar melhorar agora. É agora, a hora é essa. Nós espíritas temos um pouquinho mais de conhecimento, assim, para tentar melhorar. A gente tem que ter consciência que a gente realmente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, porque falar é muito bonito, mas e na prática, né? Bom, a segunda parte do livro, ele relata bem sobre a reencarnação dos nossos irmãos de Alcione. Mais uma vez também, né, Alcione, então, é uma estrela na constelação... Gente, esqueci a constelação de Alcione, falei tanto e agora deu branco. Mas, enfim, é uma estrela bem mais evoluída do que a Terra, então os espíritos lá são bem mais evoluídos, e eles estão auxiliando a Terra a essa transição para um mundo de regeneração, a pedido do nosso Cristo, a pedido de JC, que conversou com os Cristos dessa constelação, e então ele conseguiu esse auxílio aí para o nosso planeta. Então, tem muitos espíritos vindo de Alcione, encarnando aqui na Terra para auxiliar essa evolução. Também, nós já comentamos sobre isso, fiz um vídeo específico falando sobre os espíritos índigos e cristais, que são espíritos que estão encarnando e eles são bem diferenciados na sua forma de se portar, de falar, de pensar. E isso gera vários atritos entre o pessoal da Terra aqui, nós terráqueos, né? Bom, então Manuel fala que já houveram outras caravanas de espíritos aqui na Terra, desses espíritos vindo de Alcione, entre as décadas de 70 e 80 principalmente a década de 80, reencarnaram muitos espíritos vindo de Alcione. E mais recentemente, em 2010, veio outra leva desses espíritos também. Então, ele conta que esses espíritos que vieram em 2010, por volta de 2010, primeiro eles ficaram ao redor da Terra para irem se acostumando com o psiquismo do planeta, com a energia densa, porque a Terra é muito densa ainda, e como eles vieram de um mundo superior, então esse choque de energia é muito grande. Então, eles ficaram em volta da Terra se acostumando com a energia primeiro. E aí ele relata que numa praia do litoral brasileiro, ele não fala qual praia, mas ele conta que se reuniram cerca de 10.000 espíritos vindo de Alcione para ouvir algumas instruções para a reencarnação. E aí, esses espíritos, eles se encontrariam bem brevemente, assim, bem rapidinho, tá? Mais ou menos uns 15 minutos, que eles teriam contato com os futuros pais aqui da Terra, né? Para uma primeira interação aí, para uma primeira aproximação. Então, esses espíritos, eles foram reunidos, então cerca de 10.000 ali, e foram instruídos também a ter paciência e a ter coragem
porque as futuras famílias não estavam acostumadas com os padrões de bondade e de justiça que eles estavam, e nem acostumadas com a compreensão e com o tratamento por igual que eles estavam acostumados. Então, foi solicitado que eles tivessem muita paciência e muita coragem quando reencarnassem para lidar com tudo isso. Eles, quando reencarnassem, eles se sentiriam aprisionados, eles se sentiriam asfixiados no corpo, na matéria densa, e eles ficariam limitados em muitas coisas, mas que durante o sono eles poderiam se desprender do corpo e ter contato com a espiritualidade para eles serem confortados, para eles conseguirem forças para continuarem aqui na Terra e travar aí, né, essa melhoria no nosso planeta. Bom, então estava todo mundo ali na praia, aguardando, e aí surge cerca de 250 casais, então contamos aí mais uns 500 espíritos desligados pelo sono, e aí eles se encontraram, tiveram essa primeira aproximação de uns 15 minutinhos para se conhecerem, para os pais saberem o espírito que eles iam receber e o espírito saberia os pais que ele teriam, né? É lindo contando assim, gente, mas para vocês terem uma dimensão de como um espírito de Alcione é tão mais evoluído e o quanto ele fica angustiado quando ele está aqui na Terra, que são os espíritos, então, índigos e cristais. É como se, fazer uma comparação aqui bem grosseira, só para tentar exemplificar. É como se a gente pegasse um professor universitário com pós-doc, que orientasse alunos, é como se a gente pegasse esse professor universitário e voltasse ele para o jardim de infância para aprender o beabá. Então, são espíritos com conhecimento gigantesco e que estão indo para um lugar que não tem recurso. Não tem recurso e eles têm um conhecimento muito grande para ter que conviver com espíritos que só estão num beabá. Então, é assim, bem grosseiro mesmo para vocês terem uma noção do quanto é difícil para esses espíritos que reencarnaram aqui na Terra para auxiliar na evolução do planeta. Então, eles também sofrem. E eles estão por toda parte. Então, quando nós fazemos atendimento dentro de um centro espírita, que nós fazemos o acolhimento, damos assistência espiritual, é importante a gente ter isso em mente também, até para, de repente, identificar esses espíritos e encaminhar o tratamento da melhor forma. E também está encarnando aqui na Terra não só esses espíritos vindo de Alcione, mas também grandes filósofos do passado estão retornando, alguns profetas que criaram algumas religiões também estão retornando, alguns espíritos que antecederam Sócrates, aqueles que vieram antes de Cristo, até para preparar o caminho ali em Roma, para que Cristo pudesse vir. Alguns mártires do tempo medieval também estão retornando, e da era medieval, os séculos seguintes, também estão retornando esses grandes espíritos. A Terra nunca ficou desamparada de espíritos evoluídos que vieram trazer o conhecimento para tentar melhorar. E agora eles estão reencarnando em massa realmente por conta dessa transição. E aí, Manuel deixa uma orientação para a gente prestar muita atenção até no que está acontecendo. E ele escreveu isso em 2010, mas digamos que por orientação do meu mentor, eu dei uma atualizada aí em questão de internet, que é o que nós mais vivemos hoje em dia, né? Então, Manuel diz o seguinte: também temos atualmente muitas festanças, os programas de TV chulo e vulgar, agressivos, mentirosos, ao lado de cinema e teatro e a internet,
em lavagem cerebral de que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena. E começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria, de permissividade que leva à degradação e à exaustão. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opiniões dos grandes veículos de mídia, ou, atualmente, os famosos influencers, ou youtubers, ou tiktokers, ou algo do tipo. De modo que esses influenciadores, eles perturbam a marcha do progresso e amplia a área do desmando de toda a ordem, especialmente o que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Portanto, cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos assistindo, com quem nós estamos seguindo, o que nós estamos seguindo, o que nós estamos vendo durante o nosso dia. Precisamos elevar o nosso pensamento, precisamos elevar a nossa moral e precisamos fazer a nossa parte. Queridos bem-aventurados, orai e vigiai. Esse é o tema da noite. Nós vamos encerrando por aqui. E encerramos esse assunto também da evolução da Terra. Então, vamos orar, porque tem muita coisa por vir ainda. Diz, inclusive, que 2025 vai ser um ano bem complicado em relação à depressão, que terão vários, vai ser o ápice do índice de suicídio no planeta. Então, vigiem, cuidem um dos outros, prestem atenção nas pessoas ao seu redor, se puder ajudar, ajuda, se puder levar uma palavra de conforto leve, porque nós ainda vamos passar por muitas tribulações, muitas. Que assim seja, encerrando a reunião.